Então, São Francisco de Assis, ele viveu há mais de 800 anos atrás. E eu sempre gosto de fazer essa pergunta. Por que a gente ainda fala dele? Por que tanta gente ainda quer viver o Evangelho do jeito que ele viveu? Porque, na verdade, a coisa mais importante que ele fez foi viver o Evangelho. E era somente isso que ele queria, viver o Evangelho. E por que tanta gente ainda quer viver o Evangelho como ele? Depois de 800 anos, tanta gente faz tanta coisa para ficar na história, não é verdade? Constrói prédios, coloca os seus nomes, né, nas ruas, né? Coloca nas praças, em monumentos, coloca-se tanto assim, investe tanto para ficar na história. E depois se esquece, né? Fica esquecido. Eu gosto sempre de lembrar também, né? Quando a gente fala em Dutra, o que a gente pensa? Alguém pensa que foi um presidente da República ou pensa que é uma grande via? Todo mundo pensa que essa via é uma das vias mais importantes, né, aqui no nosso país, né, que liga São Paulo e Rio. Poucas pessoas até sabem que foi um presidente do Brasil. Né? Hoje, quando fala Dutra, nós vamos lembrar nessa rodovia. Né? Então, para dizer o quê? Para a gente ficar na história, gente, só tem que fazer uma coisa: amar e viver o Evangelho. Quem quer ficar na história, que daqui 1000 anos seja lembrado, só amar e viver o Evangelho. E esse homem fez isso, Francisco de Assis. Por isso que tanta gente ainda quer viver, né? Como ele viveu. E ele viveu o Evangelho com tanta intensidade, então, que não coube no seu tempo. A luz, né, do Evangelho continua ainda brilhando até nos dias de hoje e gerando novos carismas, como a Fazenda da Esperança. Hoje são novos carismas que são gerados através da luz, né, da palavra, através de São Francisco de Assis. Então, ele viveu na Itália, né, no século III, né, na Idade Média, né, na cidade de Assis, por isso nós chamamos São Francisco de Assis. Né? Era um jovem que tinha muita garra. Né? Ele era generoso, né? Tudo que ele fazia era grande. Os escritores dizem que ele era muito feio. Até tinha um companheiro dele que dizia assim: ô Francisco, você é tão feio, por que tem tanta gente atrás de você? Né? Então, diz que ele era muito feio. Tudo era muito feio, mas era também muito generoso, tinha um coração muito grande. Quando fazia festa para todo mundo, era muito alegre, fazia serenata para as meninas lá de Assis, a moçada adorava Francisco. Era conhecido o rei da juventude. Tinha muito dinheiro, era filho de um homem muito rico, né? E tinha um grande desejo no coração de ser grande. Queria ser grande. Para isso, ele investiu todas as suas forças. Guarde isso. Ele investiu todas as suas forças para ser grande. Então, o pai era comerciante e ele foi ser comerciante. Foi um grande comerciante. Tanto é que o pai ficava feliz da vida com ele, porque foi um grande comerciante. Mas aí ele percebeu que o comércio era pouco para ele, que isso não ia dar muito, não. Ele já havia dominado todo o máximo no comércio, as leis do comércio, digamos assim. Aí ele dá um outro salto. Ele vai ser cavaleiro. Ele se inscreve, né, vai ser soldado. Na época dele havia muitas guerras, né? Ele se inscreve numa cavalaria e vai ser soldado, porque como soldado, se ele vencesse as guerras, ele poderia então ganhar medalhas, ganhar muito dinheiro e entrar para a nobreza. Né? Porque ele era muito rico, mas não era nobre. Ele era burguês, mas não era nobre. E o sonho dele era chegar no topo, né? Que era a nobreza. E o único jeito para se tornar nobre, quem não nasceu nobre, era, então, ganhando títulos. Então, isso que ele vai fazer. Né? Entra na cavalaria e vai para as guerras para ganhar títulos.
E ele vai com toda, vamos dizer assim, com toda a tua força, né? Com toda a força que ele tinha para ser um grande cavaleiro, né? Ser um grande guerreiro. E aqui acontece uma coisa muito importante. A cidade de Assis perde a guerra e ele torna prisioneiro, né? E mesmo como prisioneiro, ele continua sendo grande. Sabe por quê? Enquanto lá na prisão todo mundo estava desanimado, para baixo, se entregando, ele cantava, ele dizia assim, olha, um dia ainda vou sair daqui, ainda vou ser um grande aí fora. Os outros tiravam sarro dele. Então, ele nunca perdeu a esperança, né? E nunca desistiu do seu sonho de ser grande. Nunca desistiu. Ele continuava com aquele sonho e fez de tudo, né, para realmente ficar como alguém que quer ser grande, né? Mas lá na guerra, ele percebe uma coisa. Aliás, na prisão, ele percebe uma coisa. Mesmo que ele tenha esse entusiasmo, tenha essa esperança, tenha essa força interior que o movia, né, para continuar vivo, ele percebe que ele já havia tentado grandes coisas. E agora, como prisioneiro, ele percebe que, de uma certa forma, ele havia fracassado. E no fracasso, ele percebe que deveria ter algo que ele pudesse segurar e que não fosse destruído. E aqui, nessa busca, né, desse algo que não passasse, que realmente fosse grande de verdade, que pudesse preencher o grande vazio do seu coração, então ele começa a ficar nessa busca. E uma noite, então, ele tem um sonho, né? Ele sonha uma voz, né, que fala para ele, Francisco, você quer seguir o servo ou o Senhor? E ele fala que quer seguir. Ele não queria servir o servo, ele queria ser grande, vai seguir o escravo. E a voz então pergunta, mas por que você está seguindo o escravo, o servo? Então, e aqui que eu acho assim muito bonito, fantástico na atitude dele. Porque nesse momento, ele percebe que ele está indo para a direção errada. Ele quer ser grande, ele quer ter grandes coisas, mas está investindo as suas forças em algo passageiro. E ele, então, tem uma atitude que deve ser a atitude de quem realmente quer uma vida nova. Ele assume a atitude de discípulo. Então, ele diz assim, mas então, o que eu devo fazer? E a voz fala para ele voltar para Assis, que lá lhe será mostrado o que ele deve fazer, né? Depois ele sai da prisão, volta para Assis, mas ele volta não mais para o meio de onde ele veio. Ele fica na cidade, mas agora de um outro jeito, como discípulo, ou até a gente poderia dizer assim, como peregrino. Alguém que está buscando algo que não conhece. Dizia assim, olha, até agora eu fiz tudo do meu jeito. E estava no caminho errado, digamos assim, né, na direção errada, então eu vou deixar me conduzir. Então ele abandona o seu jeito de decidir e começa a deixar se conduzir por essa força que nem ele sabe quem é. Ele começa a intuir que é Deus. Ele era um jovem que ia à missa todos os domingos, né, que dava esmola, e dava esmola com muita generosidade. Ele ia lá na gaveta do dinheiro do pai dele, pegava lá um punhado de dinheiro, nem queria saber quanto era, e já dava para os pobres. Mas ele agora, tudo isso, ele começa a abandonar. E seu jeito de autoconduzir. E começa a deixar-se conduzir por Deus. E ele começa, então, a fazer uma peregrinação. Ele sai do comércio, ele sai daquela vida, né, de festas e de tudo que ele vivia e começa a se afastar, né? E aqui ele faz uma coisa muito legal, que eu acho. Ele vai, sabe onde? Ele vai para Roma. Ele vai fazer uma peregrinação. Ele foi peregrino também. Ele vai para Roma. E ele quer, em Roma, visitar o túmulo de São Pedro e São Paulo, como peregrino. E lá, porque ele pensa assim, olha,
está buscando, né? Alguém que quer buscar, que quer algo novo, quer ser grande, mas de um outro jeito, não como ele estava fazendo. E ele começa a pensar assim, olha, o que é que moveu esses dois grandes homens, Paulo e Pedro, que são as colunas da igreja? O que eles fizeram? Eu vou lá pedir para eles a graça do início. Eu vou lá pedir para eles. E vai lá no túmulo de São Pedro e São Paulo e reza pedindo essa graça. Que ele tenha a graça de viver como eles, que foram os primeiros seguidores de Jesus Cristo e que se tornaram as colunas da igreja. Que a igreja estava viva, mesmo em meio de muitas crises, mas a igreja estava viva. Então isso mexe com ele. Ele vai lá e reza. E aqui ele faz uma experiência muito legal. Porque até então ele dava esmolas do dinheiro do pai dele, né? Fazia caridade com o dinheiro do pai. E aqui ele quer fazer uma experiência diferente. Nesses lugares santos, assim, geralmente tem muita gente pedindo esmolas, né? Ele toma emprestado a roupa de um mendigo e fica lá no túmulo de São Pedro como mendigo pedindo esmolas. Ele quer experimentar o que é isso, o que é pedir esmolas, o que é ser pobre. Então, vão percebendo os passos que ele vai dando como peregrino? Então, ele começa a pedir esmolas, faz essa experiência, depois pega de novo a sua roupa e volta para casa. Mas já assim, deixando-se conduzir, né, pelo esse Espírito do Senhor. E ele volta para Assis e agora ele começa a peregrinar nas igrejas, fora do centro da catedral, onde até agora ele vivera. Fora de Assis, tinha aquelas igrejinhas pequenas, abandonadas, destruídas. Ele começa a peregrinar essas igrejinhas e começa a rezar. E em uma delas, ele encontra uma cruz, né, numa igrejinha chamada São Damião, tanto é que a cruz se chama Cruz de São Damião, e ele fica lá rezando. E ele faz uma oração que cada um de nós podemos fazer. Ele diz assim, ó, Senhor, ilumina as trevas do meu coração. Me dê o espírito verdadeiro da fé, da esperança e da caridade. E repetindo, me ilumina as trevas do meu coração. Senhor, o que queres que eu faça? E ele ficava horas e horas ali pedindo. E não é que a cruz falou com ele? O Jesus da cruz, de repente, ele sente que aquele Jesus fala com ele. E Jesus olha e fala para ele, Francisco, vai, reconstrói minha igreja. Você não vê que está caindo? Ele olha, vê a igreja caindo, o que ele começa a fazer? Reconstruir. Ele era pedreiro? Ele era comerciante, ele era cavaleiro, né, soldado, mas não pedreiro. Mas ele não para nisso. Imediatamente ele vai, reconstrói aquela igreja e começa a olhar outras igrejas que estão abandonadas, precisando de ser reconstruídas, e começa a reconstruir. E aqui é também maravilhoso. Conforme ele começa a reconstruir as igrejas que estavam caindo, igrejas pedras, Deus vai reconstruindo os cacos da sua alma. Deus vai reconstruindo. E ele vai começando a encontrar um novo sentido na vida. E ele vai sentindo, então, agora que ele realmente deve se deixar conduzir pelo Senhor. E ele tem aquele encontro maravilhoso também com o leproso, né, que era alguma coisa própria da sua época, que todo mundo tinha horror, e ele também. Né, e ele, como ele estava nesse caminho do novo, quando ele vê o leproso, né, que o normal era todo mundo fugir, porque quem tomasse contato com o leproso podia adquirir a lepra e não tinha cura, né? Então a orientação era para que fugisse. Quando ele vê o leproso, ele vai e beija o leproso. Ao beijar o leproso, ele sente uma paz tão grande, né? Não por beijar o leproso em si, mas porque ele sente que ele vence a ele mesmo. E aqui ele encontra uma chave maravilhosa. Então, beijar o leproso é eu ter a coragem de olhar e beijar tudo aquilo que é difícil, que é renegado em minha vida. Então, ele vai dar esse beijo no leproso. Né? E ele vai se libertando. Né? Então, quando ele depois dá o beijo no leproso, ele já escutou o Cristo falar para ele reconstruir a igreja, e ele vai fazendo aquilo que
que o Senhor vai pedindo, né? E conforme ele vai fazendo isso, ele vai ficando assim, cada vez mais atento, né? E mais seguro que esse é o caminho novo. Esse é o caminho que ele deve seguir. Mas ainda faltava o jeito, ele não sabia como. E aqui vem a importância da palavra. Ele estava numa outra igreja participando da missa, e quando ele escuta o evangelho, ide pelo mundo inteiro, não levai nada consigo, nem 2 bolsas, nem sacola. Aí ele sente a iluminação, né? Então, aí, a partir daquele momento, ele diz, é isso que eu quero, é isso que eu desejo viver de todo o meu coração. Então, a palavra é aquela força de Deus que ilumina o caminho que eu devo seguir. Por isso, a importância da vivência da palavra cada dia. Então, Francisco ele é iluminado pela palavra, e a partir desse momento que a palavra ilumina todo aquele caminho, aquela peregrinação que ele já estava fazendo, então agora ele faz aquele ato de romper. Então, ele rompe de verdade com a vida que ele levara até agora. Então, ele já estava tendo muitos conflitos com o pai, né? Então, agora ele vai diante do bispo, tira toda a roupa, entrega tudo para o pai, ele mesmo se autodeserda, né? Pega toda a herança dele, entrega tudo para o pai e mais, ele entrega o nome. Então, ele se chamava Francisco Bernardone, que era o nome da família, né? De uma família rica, importante. Então, ele disse, de hoje em diante, eu não me chamo mais, né, Francisco Bernardone, filho de Pedro Bernardone. De hoje em diante, eu só tenho um único pai, Deus. E ele rompe, né, com esse nome, com essa família, com tudo, e assume uma nova roupa para ele, né, essa roupa que a gente conhece, né, que é em forma de uma cruz, né, esse hábito, né, em forma de cruz. Ele assume essa roupa e agora ele entende que não é mais para ele ficar construindo igrejas, pedras. Assim como Deus havia reconstruído, né, o seu interior, né, e que a palavra tinha dado esse novo sentido para a vida dele, então ele sente que ele deve ajudar as pessoas a reconstruir as próprias vidas, e com a palavra, porque a palavra estava totalmente abandonada, né? A gente sabe que nessa época a nossa igreja estava numa decadência muito grande, né? Então ele assume uma nova postura. E aqui é um outro jeito que Francisco é um exemplo para nós, né? Então, enquanto o Papa, os cardeais, né, brigavam pelo poder, Francisco decide ser obediente a esse Papa, a essa igreja em decadência. Ele, então, decide viver obediente. Ele vai pedir para essa igreja, para esse Papa, para esses cardeais, para viver essa nova forma de vida que ele sentia inspiração. Ele não quer viver por ele mesmo. Ele quer a bênção dessa igreja em decadência. Enquanto todo mundo criticava a igreja, porque a igreja era isso, que a igreja só queria poder, que a igreja só queria riqueza, ele vai lá pedir para o Papa, a bênção do Papa para viver o evangelho desse jeito pobre, simples. Ele vai lá pedir para o Papa. Então, se vocês não têm coordenadores santos, padrinhos e madrinhas santas, então, essa foi a experiência de Francisco. Nem sempre nós temos os padrinhos e as madrinhas, as coordenadoras e os coordenadores que a gente quer. Nem sempre. Nem sempre eles são santos. Mas Francisco foi obediente a essas pessoas, a essa igreja, desse jeito. Né? Foi um jeito. E assim, a partir daí, ele renovou a igreja com a sua obediência a essa igreja em decadência. A igreja foi renovada, né? Ele foi um homem que renovou a igreja de seu tempo, sendo obediente a ela. Depois, então, quando todos queriam riquezas, uma vida cheia de mordomias, Francisco decide viver como Cristo pobre. Enquanto também, né?
era o auge, como ele já havia experimentado, a vida cheia de prazeres, né? Cheia de gozos, ele decide viver casto. Então, ele decidiu viver pobre, obediente, casto. Enquanto, na sua época, estava no auge as guerras, né? Guerra mesmo entre a igreja e o poder civil e o poder religioso, Francisco foi o homem da paz, da conversão, da penitência, do perdão, né? O bispo e o prefeito da cidade de Assis não se falavam, eram inimigos. Pois Francisco promove um encontro com os dois e eles, naquele momento, então, se reconciliam, né, ali na cidade e tornaram-se amigos por intervenção de São Francisco, né? Até hoje existe na cidade esta festa, a festa da reconciliação, festa do perdão, né? Porque Francisco, então, ele viveu num mundo de muitas guerras. Então, ele decide, ele decide pela paz e é conhecido até hoje pelo homem da paz, né? Tem essa oração que é muito conhecida por nós, né, chamada oração de São Francisco, né? Onde houver ódio, onde houver a ofensa. E vocês sabiam que essa oração não é original de São Francisco? Não é dele. Essa oração diz que foi escrita por uma pessoa anônima na guerra, na Segunda Guerra Mundial. Mas por quê que é conhecida como a oração de São Francisco? Porque Francisco é o homem da paz. Com certeza, essa pessoa que escreveu esta oração também vivia nesse mesmo espírito que Francisco. E ele, então, escreveu essa oração e ficou conhecida como a oração de São Francisco, porque o espírito que São Francisco viveu realmente está nessa oração. Então, o que eu quero agora chamar a atenção assim, né, para vocês é assim, olha, Francisco foi uma resposta do amor de Deus para o seu tempo. Então, porque ele viveu num tempo, então, de muitos conflitos, né, de queda da igreja, não queda, decadência mesmo da igreja, do poder civil, do poder religioso, e ele foi essa resposta de conversão, de vida nova, através da palavra no seu tempo. Ele foi realmente esse homem novo. Então, hoje, né, nós também somos convidados e convidadas a sermos resposta do amor de Deus para o nosso tempo. Se hoje nós vivemos num mundo de egoísmo, individualismo, né, então eu tenho que ser uma resposta através da vida comunitária. Por isso, na fazenda, né, quando eu ganho uma caixa de bombom que eu quero ficar para mim e que eu tenho que entregar, não é que eu tenho que entregar, eu não tenho que entregar, mas eu posso decidir entregar porque eu quero viver no espírito de comunhão. Então, a fazenda tem esse espírito porque realmente quer viver essa resposta hoje para o mundo de hoje, uma resposta do jeito de Deus. Então, não é só porque é uma lei que na fazenda tudo tem que entregar. É porque na fazenda se quer hoje viver a espírito de comunhão. Então, hoje também tem o individualismo, nós queremos ser essa resposta de comunhão, de partilha, de fraternidade. Também o trabalho, né? São Francisco colocava uma única condição que as pessoas não podiam pertencer ao seu grupo. Se alguém quisesse viver no seu grupo, tinha uma condição. Que as pessoas, né, ele falava o irmão, né? Se o irmão quiser viver conosco, ele só não pode ser irmão mosca. Era a única condição. Se for irmão mosca, mande embora. Não fique conosco. Sabe por quê? O que a mosca faz? Se tem uma carne lá fresquinha, ela voa e faz o quê? Então, ele fala, usou bem a palavra, né? Eu vou repetir a tua palavra. Ela caga em cima, ela come, caga em cima, estraga e ninguém mais pode comer. Então, não trabalha e ainda estraga todo o ambiente onde ela está.
Ela deixa todo o ambiente estragado. E São Francisco falava assim, se você não sabe trabalhar, não tem problema, pode vir. Mas aprenda. Tem que ter um ofício, tem que ter um trabalho. Porque ele fala até bem assim, né? Se o próprio Jesus Cristo trabalha, por que nós não vamos trabalhar? Então, na fazenda, quando você tem que trabalhar, e se você é convidado a fazer alguma coisa que você não sabe, não tem problema. Francisco também não era pedreiro, mas ele foi pedreiro. Ele fez. E enquanto ele fez aquele trabalho que para ele era difícil, Deus reconstruiu a vida dele, né? Então, nós devemos ter essa resposta de Deus para o dia de hoje, né? O relacionamento também. Francisco tinha um relacionamento muito bom quando ele era, digamos assim, jovem do mundo. Quando ele se tornou esse homem novo, ele continuou com muitos relacionamentos. Inclusive com Clara, né? Que as pessoas acham que eles eram namorados. Mas não eram namorados, porque Francisco é bem mais velho que Clara. E depois as classes não se misturavam, né? Clara era nobre, Francisco era burguês. As classes não podiam se misturar. Mas depois que Clara também vem para a vida, né, de viver a vida como São Francisco, né, que tem no mosteiro, eles tinham um relacionamento. E aqui eu chamo a atenção também, gente. Nós podemos nos relacionar como homens e mulheres novos. E Francisco também tem esse modelo de irmandade, a gente chama, né? Ele foi capaz de ver em cada pessoa, em cada criatura, e também em cada coisa da natureza, um irmão e uma irmã. Por quê? Ele tinha um pensamento só assim, olha, tudo sai da mesma fonte. Da fonte que é Deus. Se tudo sai da mesma fonte, somos todos irmãos. E agora eu pergunto para vocês. Vocês estão aqui em peregrinação. O que é que vocês vieram buscar aqui na peregrinação? O que você veio buscar, você vai encontrar. O que você veio buscar, você encontra. Porque Francisco, aquilo que ele buscou, ele encontrou. Depois ele né, decide realmente dar a sua vida totalmente para Deus, e ele vai perceber que esse desejo de ser grande dele era um desejo tão grande que só Deus poderia preencher. Só Deus. Então, agora ele vai ser grande na vivência do Evangelho, grande na humildade, grande na pobreza, grande no relacionamento aberto, fraterno. Então, ele nunca perdeu esse desejo de ser grande. Nunca. Mas ele só transformou, mudou a direção. Ele deixou agora se conduzir pelo Espírito do Senhor. Então, vocês estão na fazenda, eu estou dizendo aqui, né? Ninguém vai passar um ano de férias na fazenda, né? Ninguém, né? Ninguém. Então, todo mundo que está na fazenda, seja voluntário, seja recuperando, é porque quer encontrar algo que o mundo não deu, não é assim? Todo mundo. Então, agora você está nessa oportunidade da peregrinação. Então, o que é que você quer nessa peregrinação? Se você veio buscar um namorado, uma namorada, você vai encontrar. Vai. Com certeza, vai. Se você veio buscar uma coisa de valor aqui, que você vai roubar, você vai encontrar. Tem muitas coisas de valores que você pode roubar aqui. Vocês são especialistas nisso, não precisa nem dizer, né? Então, eu não estou chamando de ninguém de ladrão, só estou dizendo que vocês sabem fazer isso, né? Então, tá bom, eu sei que não são mais, né? Já foram, né? Então,
Mas aqui, eu quero dizer assim, ó, aquilo que você veio buscar aqui, você vai encontrar. Você veio passear? Vai ter passeio. Né? Mas se você veio buscar Deus, se você veio dar mais um passo na sua recuperação para ser um homem ou mulher nova, também você vai encontrar. Também vai. Então, se alguém veio com uma intenção muito pequenininha até aqui, então, ainda estão hoje no 3º dia da peregrinação, né? Ainda tem tempo. Ainda tem até segunda-feira, né? Ainda tem tempo de hoje fazer uma decisão maior para a sua peregrinação. Pegue um sentido maior, né? Vocês vão ter a oportunidade de conhecer muita coisa grande. Mas você pode só conhecer, só com os olhos de ver, ou você pode deixar cada realidade dessa transformar o teu coração, como fez Francisco. Por isso que eu estou dizendo, ele também fez uma peregrinação. E lógico que a peregrinação que ele fez nesse caminho de busca da vontade de Deus, de uma vida nova, ele fez mais ou menos em 3 anos, né? Não foi assim, numa semana como vocês, né? Mas aqui, esta peregrinação, gente, é um momento de você fazer uma decisão maior para a tua vida. Vocês vão ter a oportunidade, né, de, por exemplo, estar na Basílica. Quantos brasileiros têm o sonho de estar lá nos pés da Mãe Aparecida? Você vai estar. Agora lá é maravilhoso, é grande, tem um comércio enorme. Você pode ir lá só para isso, ou pode ir lá como peregrino pedir uma graça especial para a Mãe Aparecida. Então, cada momento daqui é muito importante. Se você deixar Deus peregrinar no teu coração. E eu estou dizendo isso assim, porque a gente sabe também que tem muita gente que não veio buscar coisas boas, né? Infelizmente, sempre tem um ou outro que gastou dinheiro, né? E às vezes à toa, né? Para se perder aqui em São Paulo, né? Mas que não seja com você. Que você possa valorizar esse momento tão importante. Que cada santo, gente, fez esse momento de peregrinação. Cada santo fez. E peregrinar significa exatamente isso. Sair de onde eu estou para um encontro maior com Deus. E o encontro maior com Deus vai passar pelos irmãos, né? Vocês vão estar o tempo todo vivendo em comunidade, né? Tem pessoas conduzindo. Então, deixar assim que o Espírito Santo fale para vocês através das pessoas que estão conduzindo. Elas têm a graça no momento, como eu disse. Às vezes não são as pessoas mais santas, como eu também não sou. Mas Deus age pelas pessoas, né? Se eu estou com o coração aberto, Deus passa, né, por esse canal e vai chegar até você, aquilo que você mais precisa. Então, sejam homens e mulheres com sonhos grandes. Não fiquem em coisas pequenas, né? E ainda assim, um outro detalhe, né, que eu queria comentar, né? Que Francisco, quando ele decide mesmo por uma vida nova, ele decide também trocar as roupas. Ele deixa as roupas finas e assume aquela roupa diferente, como ele diz assim, ó, que não fazia inveja para mais ninguém, né? Ninguém queria aquele hábito, aquela roupa feia dele, né? Mas é uma decisão que ele faz para ficar claro para ele e para as outras pessoas que ele era um homem novo, um homem que agora era de Deus, né? Na fazenda, quando a fazenda pede também para você ter uma roupa diferente, não pode ser só também uma roupa externa. Não pode ser. O externo tem que lembrar a mudança interior que está acontecendo, né? E tanto para os meninos como para as meninas. Às vezes se cobra só das meninas, né? Mas os meninos também. Os meninos sabem muito bem também quando não está com a roupa de um homem novo. E as meninas também, não é? Sabem muito bem. Mas não posso trocar a roupa só porque a minha coordenadora, a minha madrinha mandou. Não, lá não posso usar essa roupa. Eu tenho que pensar assim, ó. Eu tenho que pensar. Essa roupa que eu estou me faz uma mulher nova, um homem novo, alguém que está agora com Deus,
Ou eu estou querendo usar roupa para outras coisas? Porque se eu quiser, eu posso usar minha roupa para outras coisas. Não é verdade? Posso. Então, o que eu quero mostrar para o outro? Que eu sou uma mulher nova, com toda a dignidade, como filho e filha amada de Deus? Ou eu quero mostrar só meu corpo? Vender barato o meu corpo? Isso eu já fiz e não me satisfez, não é verdade? Não satisfaz ninguém, só Deus pode satisfazer a vida. Então, Francisco foi esse homem que deixou-se conduzir totalmente por Deus. E Deus foi capaz de encher o seu coração. No começo da vida, ele foi perseguido pelos seus conterrâneos. Mas no coração dele tinha uma alegria enorme, porque ele tinha feito uma grande experiência, um grande encontro com Deus. No final da sua vida, ele vai ser perseguido pelos seus próprios irmãos. E aí o sofrimento vai ser maior, né? Com certeza. Mas mesmo assim, ele, no escuridão, ele ficou fiel. Até o fim. E sempre buscou uma resposta em Deus. Porque isso ele já sabia. Que só Deus pode preencher o vazio do coração. Nada mais. Então, queria convidar cada um, cada uma, para ser realmente um peregrino, uma peregrina que quer experimentar Deus. E quem sabe esse é o momento chave, né, da sua conversão. E não tenham medo de abraçar Jesus da cruz, né, o leproso que existe em você. Não tenha medo, porque isso é o segredo da felicidade. Quem consegue abraçar, beijar, né, as próprias lepras, o próprio Cristo crucificado em si mesmo, vai saber fazer também no outro e nas dificuldades que a vida vai apresentando para a gente.